Olá, meus queridos, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui iniciando um novo trabalho aí para poder estar auxiliando os nossos irmãos que têm exercido a sua instrumentalidade na realização da obra do Senhor como professores e professoras de jovem. A gente sabe que essa classe é uma classe especial e nesses últimos tempos eles foram deixados muito à vontade. E a gente sabe que se a gente não houver da parte de nós que estamos à frente cuidando das igrejas, se nós deixarmos de dar uma determinada atenção a cada área dentro das igrejas, seja grupo de louvor, seja criança, seja adolescente, seja jovem, seja senhora, a gente sabe que a tendência é com que essas classes elas venham esquecendo das sã doutrinas, elas venham se esquecendo dos ensinamentos. Então é por isso que nós estamos aqui agora iniciando esse trabalho, que com a fé que nós temos no nosso Senhor vai dar certo esse trabalho. Contamos aí com a colaboração dos professores de jovens, as professoras de jovens, diáconos que estiverem disponíveis, que puderem também estar nos ajudando, nos auxiliando nesse trabalho. Nós iremos agradecer. Temos uma ferramenta hoje extraordinária nas nossas mãos, que são as redes sociais, o WhatsApp, o YouTube, Facebook. Então nós temos como usar sim essas ferramentas para estar mantendo os ensinamentos, seja para quem mora no estado da Bahia, no estado do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e assim sucessivamente. É um lugar onde nós acabamos encontrando os nossos irmãos dos quatro cantos da terra. O que precisa fazer é só aprendermos a fazer bom uso desta ferramenta. Amém? E a nossa contribuição está dentro dos últimos assuntos que o presbitério tem tratado nesses últimos dias. Há uma grande preocupação de nós estarmos aqui sempre falando a mesma linguagem do presbitério. Porque a casa dividida, ela não prevalece. É bíblico isso. É bíblico. Então, as igrejas que não estão fazendo essas dinâmicas, que não estão falando a mesma língua, se os irmãos pegarem, criança fala uma linguagem, professora fala, senhoras é a mesma linguagem da escola bíblica dominical, jovem é a mesma escola bíblica dominical. Então, o que acontece? Acaba ecoando dentro da igreja e o aprendizado fica bem mais fácil. Agora, se criança fala uma coisa, se jovem fala outra, senhora fala outra, fica difícil. O que nós estamos tendo aí bastante é isso, são desencontros de informação. Enquanto falamos sobre louvor, tem outras classes falando de outro assunto. Não que isso seja ruim, mas o bom é que esteja todo mundo falando a mesma linguagem. Por quê? Quando nós nos reunirmos dentro do templo, o assunto vai estar ecoando. Eu tive uma grande experiência nas minhas férias, que eu fui para a igreja no Espírito Santo. Já contei essa experiência já num trabalho de senhoras que nós temos, mas aqui, como é um trabalho novo, vou repetir ela rapidamente. E ali naquela igreja onde a gente ficou ali em torno de 20 dias de férias, a igreja falava uma só língua. Criança falava sobre o tempo do breve, senhoras falavam sobre o tempo do breve, adolescente falava sobre o tempo do breve e jovens falavam sobre o tempo do breve. Pastores, diáconos e obreiros pregavam e falavam sobre o tempo do breve. Ou seja, a igreja ela começa a viver realmente aquilo. E a grande preocupação do Senhor para nós com esses ensinamentos é que nós venhamos viver as revelações do Espírito Santo para esses últimos dias. O assunto é a oposição à saída do Egito. O texto fundamental em Êxodo 12, versículo 1, versículo 11. Então depois os irmãos podem estar lendo aí rapidamente. Em Êxodo 12, versículo 7, o Senhor estabelece o projeto de saída de Israel do Egito, fundamentado no Cordeiro e o seu sangue, na instituição da Páscoa. Isso aqui ficou decretado como uma doutrina para o povo. Antes disso aqui, o povo comia lá os seus cordeiros, segundo as Escrituras, quando o Senhor orienta para que não comesse nada cru e nem cozido, mas sim assado, sinal que alguns já comiam parte crua, outros já comiam parte cozida, mas aqui a gente sabe que ficou estabelecido que dali em diante não seria mais daquela forma. Então, na parte
cozida aí, a gente sabe que fala exatamente do guisado, que pega as partes mais nobres, as partes mais mole e de rápida absorção no intestino. Então, tudo isso aí é mais fácil de digerir, né? A palavra certa. Então, era selecionada essas partes. Então, o Senhor estava preocupado porque ali é um profético. Não é agora o cordeiro no sentido figurado, mas sim o cordeiro em um ensinamento profético para a igreja. E já iremos falar um pouquinho sobre isso. Comentar os aspectos proféticos desse projeto de saída e a exposição, ele no Êxodo 10, 24, na seguinte expressão: tomaram do sangue. Êxodo 12, nas casas em que comerem. Êxodo 12, 7 também, fiquem vossas ovelhas. Aqui é uma dinâmica que você vai estar fazendo junto com os seus jovens. Haverá um período de 10 minutos, então o professor fica atento, faça esse período de dinâmica de 10 minutos junto com eles. Então aqui você vai ter exatamente essa dinâmica aqui. A dinâmica você vai ver para que, se tiver a quantidade que tiver, se tiver 9, divide em 3 grupos, se tiver 10, divide em 3 grupos, e faça, e deixa cada um com um texto desse aqui, para que eles possam fazer uma rápida explanação desse assunto aqui. Amém? Então, aqui nós vamos ver a saída de Israel do Egito foi precedida de muitos sinais. Que sinais foram esses? Foram as pragas. As pragas, ela veio exatamente para poder marcar a vida do Egito, que não valia a pena eles continuar servindo aos deuses, mas mesmo assim, segundo as escrituras, muitos deles tinham respeito, tinham carinho por Moisés, mas as escrituras não afirmam que neste período houve convenção por parte de algum egípcio ali, mas foi grandes sinais ali, ficou marcado a vida do Egito, que o salário do pecado é a morte, que a vida que eles levavam, da forma como eles estavam vivendo, não era pelo simples fato de Israel ser escravo naquele lugar. O grande problema é que aquele povo vivia uma idolatria, aquele povo vivia ali, servia a vários deuses. Então, o que acontece? Automaticamente, quando chegaram anunciando o Deus dos hebreus, o que acontece? Segundo as escrituras, ali o chicote foi mais pesado, a comida foi tirada, as provas aumentaram, porque segundo eles, o Deus dos hebreus não era para nada, não servia de nada. Então, as consequências vieram sobre os egípcios e sobre Faraó também. O salário do pecado é a morte. Deixe bem claro aqui para os jovens que estão dentro das igrejas, para que eles não venham continuar amassando barro, que eles não venham voltar para o Egito, porque há uma condenação de morte. E pragas. A morte foi a última praga. A morte foi a última praga. Mas então houve 9 pragas aí que veio devastando o povo egípcio. Então o nosso povo tem que ser vacinado contra isso, entendendo direito que, olha, não podemos esquecer desses ensinamentos. O sangue, ninguém seria liberto do Egito sem o sangue. E ninguém partiria sem comer a carne do cordeiro. Então observe bem, uma doutrina ficou estabelecida. Ninguém seria liberto do Egito sem o sangue. Essa libertação aqui fala exatamente de uma ação do sangue dentro do corpo. Porque para que serve a libertação? A libertação fala exatamente, essa libertação aqui era a libertação da escravidão do Egito, do pecado, do amassado barro com palha, que fala exatamente de bibliomancia, de Bíblia interpretada através da filosofia, da teologia humana, através da religiosidade. Então observe bem, sem o sangue aqui, ó, é impossível nós alcançarmos a libertação do Egito. O que é o Egito? O Egito é esse mundo aqui. O Egito está dentro daquelas quatro medidas que rege a criação, a obra criadora.
Então nós iremos falar um pouquinho mais tarde também. Temos que ser rápido aqui para que não fique muito longo essa contribuição. Então que fique bem claro, ninguém seria liberto. Não tem como nós nos libertarmos da razão, do eu, do pecado, da escravidão, de todas essas coisas desta vida sem o sangue do Cordeiro. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro é o início de todas as coisas. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecam contra o Senhor, como é que iniciou a vida de remissão? Através do sangue. O sangue que liberta, o sangue que cura, o sangue que sara, o sangue que livra o homem dos males desta vida. E ninguém partiria sem comer a carne do Cordeiro. Agora aqui está um detalhe interessante. O sangue era para libertar. O sangue era para branquear as vestes. Não é o sangue que leva para a eternidade. Observando aqui as Escrituras, a gente vai ver. Para que serve o sangue do Cordeiro? Para nos livrar do pecado e da morte. O salário do pecado e da morte. E o que vai nos levar para a eternidade? É uma junção. Primeiro o sangue derramado para nos libertar. Porque não tinha como andar amassando barro. Não tinha como andar aprisionado, os pés presos, sendo escravo de Faraó. Então o sangue vem e liberta. Isso aqui não deu o direito do povo sair do Egito. Pelo contrário, o que marcou a saída deles foi o momento em que comeram a carne do Cordeiro. Então, não existe salvação sem comer da carne do Cordeiro, sem ter o sangue nas veias da porta, porque o sangue marca a libertação, o sangue marca o alvo, o sangue marca como se fosse a carta adereçada que está escrita em Apocalipse. O sangue é o nosso selo. O sangue é uma marca de que ali dentro daquela casa havia uma família reunida, havia homens, mulheres e jovens que não se deitava com as mulheres na porta do templo, assim como foram os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Mas sim, quando o anjo passa e ele vê o sangue na porta da casa, sabe que ali dentro tem jovens com saúde. Por quê? Porque a família está reunida, as doutrinas prevalecem. Então, o comer da carne fala exatamente do comer da palavra, fala exatamente de adentrar aos mistérios, porque quando a gente adentra aos mistérios da palavra revelada, o que acontece? A gente vê que tudo nesta vida nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Louvado seja o nome do Senhor. Não podemos esquecer isso. O sangue é para poder nos libertar do pecado. A carne do Cordeiro é exatamente para nos levar, para nos tirar do Egito, para nos levar para encontrar com o nosso Salvador nas nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. No contexto profético, essa oposição a ser enfrentada no momento da saída da igreja. No contexto profético, essa é a oposição. A oposição contra o sangue e a oposição contra a carne do Cordeiro. O comer das Escrituras revelada, não por inspiração, não por filosofia, por teologia ou coisa parecida. Por quê? Porque nós, como servo de Deus, nós temos um posicionamento perante tudo isso, perante os 4 pilares que regem a obra criadora. E nós vamos ver qual é os 4 pilares que regem a obra criadora. A obra criadora, ela existe dessa seguinte forma. O primeiro pilar que rege a obra criadora. Eu coloquei fé aqui, esse aqui foi um slide que eu preparei, é porque aqui eu vou usar mais tarde como grão de mostarda. Mas aqui está o nosso posicionamento, porque foi um ensinamento de alguns dias da escola bíblica dominical. O posicionamento da fé perante os 4 pilares que rege a obra criadora. Filosofia. Se os irmãos pegarem Colossenses, está escrito dessa forma. Cuidado com a interpretação de vã filosofia. Filosofia é estilo de vida. As pessoas pegam ali a Bíblia e começam a criar estilos de vida em textos bíblicos. Isso aí não leva o homem para a eternidade. Pode até lhe tornar um bom cidadão aqui
nesta vida aqui, mas não transcende. Então, a palavra, o servo de Deus, ele tem um posicionamento. Ele tem um posicionamento. Nós sabemos que filosofia é uma vã forma de viver. E nós não somos aqui desta vida. Nós estamos aqui de passagem. A nossa filosofia não é daqui. A nossa filosofia ela é do alto. Ela é do alto. Então, isso aqui é um dos terrenos qual o homem está se enganando, o qual o homem está colocando a sua fé, está envolvendo a sua fé com essas vãs filosofia. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, mas a igreja que vai morar na eternidade, ela tem o seu posicionamento. A sua fé não é semeada neste campo, louvado seja o nome do Senhor. A nossa fé não é misturada com a filosofia. A nossa fé, ela tem um posicionamento. O segundo campo aqui foi colocado teologia. A teologia. Aqui nós temos em 2 Coríntios, está escrito da seguinte forma: e foram chamados, capacitados para serem ministros. Ministro de uma nova aliança. Ministro de uma nova aliança. De um evangelho, não na letra, mas na revelação do Espírito Santo. Está mais ou menos escrito dessa forma. Então observe bem, essa teologia é o estudo em divindade. Então o que nós estamos vendo hoje? As pessoas estão indo contra as revelações do Espírito Santo por causa da teologia. Existe uma frase que é automática de teólogos, que eles dizem assim: onde está escrito isso? Quando nós fazemos as aplicações proféticas, quando nós falamos, olha, profeticamente, Davi naquilo que ele não pecou, ele tipifica o Senhor Jesus. Olha, Salomão naquilo que não pecou, tipifica o Espírito Santo. A teologia, ela vem e confronta contra isso. Por quê? Porque eles não entendem. A teologia é para você se tornar um conhecedor bíblico. Porque para poder se tornar um conhecedor em divindade através do Espírito Santo, você não consegue através dos estudos humanos, de recursos humanos. Então essa teologia que ela não transcende. É por isso que nós, como igreja que vamos morar na eternidade, também nós temos um posicionamento através da fé. Não semeamos a nossa fé no campo da teologia do homem. Não. Na ideologia, filosofia, não fazemos isso. Pelo contrário, já os irmãos vão ver aonde é que está alicerçado os nossos ensinamentos. O terceiro é o político. Temos muitos crentes aí, pegando o seu ensinamento de fé, aquilo que veio da eternidade, está querendo envolver com a política. Lá em Gênesis, fala exatamente da política de José. Daniel também tem a política, mas se os irmãos olharem, não tem fundamento, não existe fundamento. Nós temos o nosso posicionamento, não temos nada contra a política. Como servos e homens de Deus, exercemos o nosso papel como cidadão. Mas não nos envolvemos. Leiam aí em Gênesis, não houve campanha política, não houve partidos. Houve uma escolha, e quem escolheu? O próprio Faraó escolheu aqui. O próprio Nabucodonosor escolheu Daniel. O próprio Nabucodonosor escolheu Daniel. Então vocês vão vendo que há um propósito de Deus, e quando Deus manda, até aqueles que regem, aqueles que têm influência aqui nesta vida, têm que obedecer. Tem que obedecer, porque o nosso Deus é poderoso. E havia sim um plano de Deus para o governar de José. Havia sim um plano de Deus para o governar de Daniel. Então, meus queridos, quando vierem falar de política para vocês, deixe uma palavra: não compare as escrituras com essa vagabundagem que está aí fora, de ladrões, de homens destruindo e usando a Bíblia para poder dizer que a política existe. Mentira. A Deus, você pode olhar o que está registrado na palavra, o que está registrado na palavra de Deus. Os homens que foram segundo o coração de Deus, não houve essa vergonha que é hoje aí. Não podemos comparar as coisas de Deus com os 4 pilares aqui desta vida. Aqui mora o mais perigoso.
Este aqui é o mais perigoso. Religião. Religião. Nós também temos um posicionamento. Mas nós somos religião. Não. Nós não somos esse tipo de religião aqui, que faz parte desses 4 pilares que rege a obra criadora. Está escrito bem claro aqui em Coríntios, ministro de uma nova aliança, não da letra, mas da luz do Espírito Santo. E essa aqui não. Vamos mostrar agora como que está o sistema religioso dessas 4 medidas. Então, das 4 medidas, o sistema religioso está falido. Falido, meus queridos. Esse sistema religioso se encontra falido. Lucas fala exatamente bem claro sobre isso. É sobre a parábola do bom samaritano. Primeiro passou a religião e os seus 2 pilares. A religião aqui, que faz parte desses 4 pilares, aqui, está dividido em 2 pilares. A religião se divide em 2 pilares. Qual é o primeiro? O primeiro é o sacerdote, responsável pelos ensinamentos. O segundo aqui é levita, a tribo do louvor. Por que colocamos esse slide aqui? Só para poder mostrar, porque agora tivemos domingo passado a respeito do louvor da igreja fiel. Amém? Então vamos lá. No texto aqui, Lucas 10, fala do bom samaritano. Um homem que ferido, sangrando, morto, meio morto, lançado fora. Segundo as escrituras, passou o sacerdote, viu e passou de lado. Observe bem como que está o sistema religioso, como ele está falido. Qual era o benefício que o sacerdote teria cuidando daquele homem morto? Aquele homem só estava praticamente com a roupa do corpo. O que ele tinha foi tudo roubado. Foi tudo levado pelos ladrões e salteadores. Então, os sacerdotes de hoje desse sistema aqui, ó, religioso aqui, ó, tá vendo? Ele não tem interesse naquele que não tem nada para ofertar. Então, ou seja, ele passou de lado. Eles não oferecem nada. Pode olhar para vocês verem, ligue os canais de televisão, ligue, entre no Facebook e vocês vão ver. As religiões estão falidas. Homens gritando, rolando, pulando, fazendo teatro. Meus queridos, nós temos um posicionamento. Nós temos, através da fé, nós temos um posicionamento para com esse sistema religioso. Eles não têm mais ensinamentos. Por quê? Porque o grande interesse deles é ganharem dinheiro. Então, os nossos jovens precisam entender isso. Não se envolva com esse tipo de religião. Tem um tal de Jesuson aí, cuidado com isso. Isso é do demônio. Jesuson, demônio off, cuidado. Cuidado. Segundo eles, Jesus não tem sexo neste grupo. Então, para lá vai homens de vários gêneros, homem com homem, mulher com mulher, cuidado. Tem muitos jovens da entidade cristã Maranata no meio desse grupo. Meus queridos, cuidado com isso aqui, ó. Eles estão passando de lado por vocês. Vocês estão aí meio mortos, feridos, machucados. Sabe por quê? Porque vocês desceram de um projeto, vocês saíram de Jerusalém. Vocês saíram de Jerusalém para Jericó, para um lugar que é perigoso. Vocês estão andando sozinhos por aí, estão abrindo mão do agente de união, que é o sangue, que é Jesus, que Jesus derramou na cruz do Calvário, que é o Espírito Santo, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Quando você abre mão, você começa a peregrinar sozinho. E quem vai te encontrar no meio do caminho? Quem vai te encontrar é exatamente ladrões e salteadores. E vai tirar tudo que você adquiriu quando você caminhava junto. Quando você caminhava junto com o Espírito Santo. Quando você adquiriu uma identidade com o Espírito Santo. Quando você adquiriu uma bagagem junto com o Espírito Santo. E o que vai acontecer? Esses líderes, sacerdotes religiosos vão passar de lado. Porque sabe que agora você não tem mais serventia. Você perdeu toda a herança eterna. Toda a herança eterna. E em seguida, passa-se o levita. Aqui que está um detalhe interessante. O levita, a tribo do louvor. Cuidados, jovens.
Cuidado com o que vocês estão ouvindo. Cuidado com o que vocês estão se alimentando. Jovens instrumentistas, isso está sendo uma vergonha. Jovens instrumentistas que ouvem música do mundo. Segundo eles estão ouvindo, sabe para quê, irmãos? Eles estão ouvindo, porque segundo eles estão instrumentistas, eles têm que ouvir de tudo para poder melhorar nos seus instrumentos. Mentira! É mentira isso! Cuidado! Cuidado! Porque se você olhar, o levita passou de lado. Eles não estão nem aí para vocês com esses louvores gospel, com esses louvor rock, com reggae, com samba, com funk. Meus queridos, cuidado! Cuidado com esse fogo estranho. Cuidado! Porque o que o Senhor vem procurar na terra, o que o Senhor vai levar aqui desta terra, é um louvor revelado. É um louvor profético que fala à alma, que fala ao coração do homem, que trata a Deus como maior, que trata a Deus como sublime, não que trata a Deus como você, que trata a Deus como se fosse o meu amigo da faculdade, como se fosse o meu vizinho. Deus não é o meu amigo da faculdade, Deus não é o meu vizinho, Deus, Ele é o meu Senhor. Sobre todas as coisas, Ele é o meu Senhor. Não podemos esquecer disso. Não deixe de pregar para os seus jovens. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, jovens sois fortes. Mas o que está acontecendo? Nós estamos afrouxando os ensinamentos. Nós estamos deixando de pregar para os jovens a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas sabe o que aconteceu aqui, meus queridos? O bom samaritano, aquele que é desprezado pelo povo de Deus. Israel desprezava o povo de Judá, desprezava os de Samaria, porque era um povo mais moreno, era um povo sofrido, era um povo mais pobre. Meus queridos, muitos estão desprezando Jesus pela sua simplicidade. Pela sua simplicidade. Porque Jesus, ele gosta de coisas simples, mas que seja feito com a alma, que seja feito com o coração. No sacerdote aqui, se vocês verem, muitos derramavam lá na arca do tesouro os seus tesouros. E a viúva chegou ali com 2 moedas e ela coloca, olha para vocês verem como é que Jesus é simples. E ele vai lá e comenta somente essa oferta. Meus queridos, não vou me delongar. Amém? É o que nós temos para poder ajudar os irmãos na contribuição. Espero que possa ter ajudado a todos. A paz do Senhor Jesus.